Hoje eu trago 5 curiosidades sobre a independência do Brasil que talvez você não conheça. Então, se liga aí na nossa aula, meu querido e minha querida. Salve, salve pessoa! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Fundamental da História. Aqui nós falamos sobre história, claro, falamos sobre dicas para o vestibular, curiosidades, humor de primeira qualidade. E se essa é a primeira vez que você está assistindo a um vídeo do canal, te convido a ficar. A casa é sua, você pode inclusive abrir a geladeira e tomar água no gargalo da garrafa. Hoje nós vamos trazer aí 5 curiosidades acerca da independência do Brasil que nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece. Espero que você goste. Eu te convido já a se inscrever no canal e, por favor, dar aquele like no vídeo que só você sabe e que vai me deixar muito feliz. Você vai receber novos vídeos como esse. Então vamos embora para a primeira curiosidade aí. No dia 7 de setembro é feriado nacional, tem desfile aí nas ruas, muitas escolas celebram com a fanfarra. Mas o que pouca gente sabe é que quem assinou o decreto da independência do Brasil não foi Dom Pedro I, né? Aquele que teria gritado independência ou morte, mas foi Dona Maria Leopoldina, esposa do Dom Pedro I, então princesa regente do Brasil. Dom Pedro estava em viagem para São Paulo para tentar evitar um conflito por grupos separatistas de lá, e coube a Dona Leopoldina presidir uma reunião, uma assembleia com os conselheiros, chefe de Estado, e ela é que assinou o decreto da independência do Brasil, que foi mandado posteriormente para Dom Pedro I para ele fazer a declaração, mas quem deu a canetada foi Dona Leopoldina, a princesa regente do Brasil. A curiosidade número 2 também está ligada a ela, Dona Leopoldina, a princesa regente, esposa de Dom Pedro I. Pouca gente sabe, mas foi ela, na verdade, quem arquitetava a independência, em momentos aí que Dom Pedro tinha muitas dúvidas, né? Ele não sabia se era o melhor a se fazer. Ela é que colocou pilha no maridão para que ele declarasse a independência. Aliás, foram encontradas depois várias cartas dela para familiares. Numa carta que ela escreveu para a irmã, ela diz que o Brasil era muito grande, muito poderoso para se sujeitar a ser colônia de um país, de um reinado tão pequeno quanto Portugal. Então ela foi uma grande inspiração, uma grande conselheira de Dom Pedro I. E, como eu disse, ela inclusive foi quem presidiu a sessão. Então, se o Brasil se torna um país independente em 1822, devemos muito à grande Dona Leopoldina. Talvez a ideia que você tenha do 7 de setembro esteja muito relacionada a esta obra aqui do pintor Pedro Américo, o Grito da Independência, o Dia da Independência, Independência ou Morte, na qual Dom Pedro I, num ato heróico em resistência à opressão dos portugueses aqui no Brasil, teria sacado a sua espada sobre seu cavalo e diante de um povo eufórico teria gritado independência ou morte. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Segundo os relatos da época, Dom Pedro I não viajava em cavalos, mas sim em mulas, uma vez que era uma viagem longa, com subida de serra, com muitas cargas ali, e na verdade ele parou porque ele estava passando mal, Dom Pedro I, né? Ele pediu para sua comitiva parar ali nas margens do riacho do Ipiranga. Depois de ter comido um pouco além da conta, talvez, o balanço da viagem, e ele teve que, como dizem os relatos, não sei como eu falo isso, atender um chamado da natureza, dar uma aliviada, se é que você me entendeu, tá? E foi naquele momento que ele recebeu as correspondências vindo do Rio de Janeiro e acabou fazendo a declaração de independência. Então, aquele glamour que a gente conhece não existiu não, foi depois de ter usado o banheiro que o Dom Pedro falou para os seus amigos, independência. Diferentemente do que muita gente pensa, sabe, conhece, a independência do Brasil não foi tão pacífica como as pessoas imaginam, né? Que não houve uma guerra contra Portugal. Na verdade, existiram muitos conflitos, sim, na Bahia. Já existiam movimentos de independência desde 1821 na Bahia, com um conflito armado começando em fevereiro de 1822, antes de setembro então, e que só foram terminar em 1823,
quando forças aliadas a Portugal acabaram se rendendo. E em 1823, então, aconteceu a independência na Bahia. Até hoje comemorado naquele estado. Então teve conflito sim, e os baianos ajudaram muito na independência total, plena do Brasil. A última curiosidade que poucas pessoas conhecem é que, apesar do Brasil ter declarado sua independência em 7 de setembro de 1822, Portugal só reconhece essa independência em agosto de 1825, em um tratado no qual o Brasil teve que pagar por esse reconhecimento. Você não sabia disso, né? Na verdade, o Brasil pagou uma conta milionária, 2 milhões de libras esterlinas, que vale muito dinheiro para a época, e que na verdade era um valor aproximado do que Portugal devia aos ingleses. Vou explicar direitinho como aconteceu isso, tá? O governo brasileiro não tinha esse dinheiro para pagar para os portugueses reconhecerem a independência. Então a Inglaterra é que dá um crédito, empresta dinheiro para o governo do Brasil, o Brasil paga esse acordo com Portugal, para Portugal sanar as suas dívidas com os ingleses, e quem ficou com a dívida? Nós, os brasileiros. Nascemos independentes com uma dívida externa, dívidas, aliás, que temos até hoje aí. Então é isso, meu querido, minha querida. Se você curtiu esse vídeo, se você ficou aqui até o final, eu agradeço. Peço mais uma vez para você dar aquela curtida básica. A gente se vê num próximo. Valeu, fui, tchau, tchau.